E aí, tudo bem com vocês? Quem fala é Leandro e hoje fazer um vídeo para falar sobre como zerar Resident Evil com a chapa quente, que é a mesma coisa equivalente que a faca. A única diferença é que a chapa quente ela queima o zumbi quando dá o dano. Apesar de a gente utilizar as moedas, é interessante você pegar ervas, porque na parte da central elétrica, onde você tem que ligar os disjuntores para ativar a energia elétrica da cidade para poder utilizar o metrô, os inimigos podem te infectar e o único jeito de se livrar é com a cura. Então essa parte é meio complicada. E a gente vai utilizar todas as moedas, o manual tático, mais a chapa quente para zerar o game. Algo que ajuda bastante. Pela primeira run, está no modo padrão. Então eu decidi jogar dessa maneira para ir treinando. Enfrentar zumbis não é tão difícil quanto parece, já que a esquiva fica muito fácil com o manual tático. Então se você apertar o botão de esquiva no momento certo, deixa de ser um desafio derrotar os zumbis no jogo, já que eles facilmente caem para chapa quente, ainda mais com duas moedas de ataque, certo? Então, automaticamente, dependendo do meio que você for enfrentar o zumbi, o corredor como ele estiver, fica mais difícil você conseguir fazer as partes estratégicas para contra-atacar os zumbis e eliminar eles. Se eu não tivesse sobrecarregado o número de zumbis que eu eliminei durante o jogo, depois eu matei a maioria dos zumbis do jogo, eu teria zerado o jogo muito mais rápido do que eu zerei nessa run. Mesmo assim eu consegui tirar rank S, certo? Uma das coisas que eu achei pouco desafiador no jogo também são os cachorros zumbis que morrem facilmente pra chapa quente, certo? Muito fácil você eliminar eles no jogo. Basta dar uma ou duas facadas e eles caem mortos. Dentro da área da estação elétrica você vai enfrentar os sugadores de cérebro, que mais parecem com aranha, né, nesse game, que automaticamente inserem parasitas no corpo da Jill. Essa parte é um pouco chata de passar com a faca, pois os inimigos no teto não é possível ser atacado de maneira eficiente, mas não é impossível. Aliás, se você souber usar a esquiva de maneira eficiente, você vai acabar evitando alguns danos. Como eu já disse, é meio complicado você derrotar os inimigos que estão no teto do ambiente, certo? No confronto contra o Nemesis não é tão difícil lidar com ele, você pode sair correndo. Eu optei por derrotar ele, certo? Então deu um pouco de trabalho, eu também perdi tempo aqui. Toda vez que eu enfrento o Nemesis eu acabo perdendo um pouco de tempo. Eu poderia ter evitado totalmente esse combate, passado correndo direto, mas eu optei por fazer nessa run a derrota dele para já aproveitar e capturar a tela mostrando como é possível eliminar o Nemesis na faca. O interessante é que toda vez que você derruba o Nemesis, ele vai sofrendo mutações, inclusive até as animações podem mudar. No caso, quando eu eliminei ele dentro do metrô, dando a fuga para o esgoto, quando eu fiz um certo nível de dano nele, ele modificou até mesmo a maneira que ele dá as pancadas na Jill, certo? Você pode ver que nessa parte aí ele começou a mexer no braço, automaticamente ele começou a atacar com a mão aberta, não mais com a mão fechada, a partir desse momento que aconteceu esse dano nele. O inimigo vai sofrendo alterações conforme você vai derrotando ele no jogo de maneira eficiente. Após esse pequeno confronto com o Nemesis no corredor, que não é um confronto tão difícil de ser feito, se fosse em outra run eu teria evitado, teria passado direto para a parte que nos interessa, que é ir embora, mas eu preferi derrotar ele, né? Só essas duas vezes, depois eu vou começar a enfrentar ele só no Boss Battle. Na verdade, a única vez que eu não vou derrubar ele é na parte da bazuca. E terminando essa parte, a gente chega na parte mais famigerada, que é a parte do esgoto, certo? E nessa parte do esgoto, a questão é, será que é fácil lidar com os Hunter Gamma, os caçadores Gamma? Bom, não é tão difícil, uma vez que você tem como manter a personagem viva graças às moedas de recuperação, você consegue passar por eles usando a esquiva. O grande problema é que quando você passa pelo Hunter Gamma, muitas vezes vai acontecer de você tomar alguma pancada e ser jogado de volta para a frente para ele tentar te engolir. Você vai ter que insistir até passar ele. Coisa que nesse caso dessa gameplay não tá tão difícil, certo? E é muito engraçado ver que os Hunter Gammas eles são bem insistentes, ok? E a inteligência artificial desse game faz com que o zumbi não saia dos ambientes e os inimigos também. Então automaticamente isso ajuda bastante o jogador, certo? No caso, como vocês podem ver nessa cena, eu tomei várias pancadas do Hunter Gamma até subir, certo? Essa foi uma cena até engraçada, esse Hunter Gamma aí ele veio me seguindo, eu entrei na porta para pegar a bateria, para destravar e sair daí. Fica vendo só a animação que ele faz, cara. Ele faz uma animação muito engraçada na porta, certo? Olha lá, ele vai... Eu vou tentar sair, olha lá, a animação na porta. Essa animação é muito engraçada. Pois ele, quando ele vê que não vai te pegar, ele foge, entendeu? Só que aí você vai sair e vai lidar com ele de frente novamente. Uma coisa que não é tão difícil de se escapar dele, tá certo? Porque você vai ter que ir pro corredor do lado
Então fica facinho você sair dessa parte em si. Eu não tive tanto desafio para sair do esgoto, pensei que ia ter, mas foi muito fácil. Já estava em cima dele aqui. Aí ó, ele vai manter batendo com o rabo. Você tem que passar e ir desviando. Certo? Eu poderia ter morrido sim, mas... no caso, quando acontece isso aí, ele vai embora, ele volta pra trás, certo? Quando chega nesse canto aí, praticamente deixando a Jill livre. Agora no combate contra o Nemesis aqui não é um combate tão difícil, mas é um combate extremamente demorado, porque você vai dando dano com a faca no Nemesis, mas como ele usa lança-chamas, conforme ele vai pegando fogo, o jogo configurou para que você se queime nessa parte com mais frequência, né? Vamos dizer. Então automaticamente o dano que você causa no Nemesis deixar ele em chamas acaba não te dando imunidade ao fogo, como acontece com os zumbis. Então chega uma hora, o dano com a faca chapa quente acaba fazendo com que você tenha dificuldade para se aproximar do Nemesis quando ele está pegando muito fogo, devido ao script do inimigo estar programado para você levar dano quando você queimar o Nemesis. É claro que em outras condições você também toma dano em situações onde tem fogo na área, porém aqui a programação é um pouquinho mais eficiente em relação aos outros locais. Inclusive eu deixei essa cena aí que eu vacilei totalmente, tomei um dano absurdo aqui, mas não morri nessa parte aí. Tem uma parte da bazuca que é uma parte muito fácil de passar, basta você prestar atenção na cor do laser. Quando ficar vermelho você vai ter que desviar porque ele está dando os tiros. Quando está laranja é que ele está mirando, então fica fácil você dar a fuga dele nessa parte de maneira eficiente. O bom de jogar na faca é que você faz um teste na IA. Olha só essa cena. Eu vou enfrentar um Liker, certo? E só observa, cara. O Liker não consegue ouvir o Carlos com a faca, certo? Então o que acontece? Eu consigo facilmente atacá-lo em volta sem receber dano. Muito fácil eliminar o Liker nessa parte do jogo. Essa parte aqui também é uma parte bem chata. Tem muito zumbi que se você não acertar a esquiva, você vai tomar dano e mais dano e mais dano. E a esquiva do Carlos não é tão boa, pois ele dá um soco e o ataque da faca dele não tem um alcance tão bom como no caso da Jill, porque ela dá um retorno com a faca. O Carlos já não faz isso, isso dificulta bastante. Já partindo para o próximo combate com o Nemesis, que é um combate complexo, certo? Ele é um combate demorado. Se eu não me engano, foi o que eu mais demorei aqui, levou 15 minutos, pois toda vez que ele corria pelas paredes, ele levava maior tempo. O que acontece aqui? Você tem que manter a esquiva e o contra-ataque para dar um maior número de dano. E uma das coisas legais que eu fiz nessa parte foi que eu não tinha nenhuma arma e aí aconteceu a animação da lança-granadas. Isso é sem sentido? Sim, porque faz parte do script do jogo, mas você não está carregando a arma. Então, se o jogo decidiu fazer dessa maneira, tudo bem, certo? Como vocês podem ver, como eu disse, ó, essa parte é a parte que mais enrola, porque ele fica correndo em volta até ele decidir subir no telhado na torre do relógio. Quando ele sobe na torre do relógio, ele vai pular de volta. Aí é simples desviar dele, é só correr para o lado. De resto, não tem segredo, é muito fácil eliminar o Nemesis nessa parte aqui. Facciamola finita. Vaffanculo! Uma das partes que eu achei mais interessante no jogo é jogar com o Carlos dentro do hospital, que foi bem mais explorado nesta versão, não que não seja explorado na versão original. Porém, uma das batalhas mais legais é contra o Hunter, cara. Você dá um soco na cara dele e mete facada. Contra o Hunter, a esquiva do Carlos é extremamente eficiente. Por mais que às vezes eu tenha errado no vídeo, ela faz uma eficiência muito grande na utilização da esquiva com a faca. Tanto é que eu gravei enfrentando várias vezes os Hunters aí, e você vai perceber que normalmente a esquiva do Carlos funciona de uma maneira muito eficiente contra o Hunter. Então, contra o zumbi ela não é tão eficiente, mas contra o Hunter funciona que é uma maravilha, ainda mais com a faca, dá pra matar sossegado os Hunters na faca.
Essa parte é muito chata, na parte que você tem que enfrentar vários zumbis na entrada do hospital até você plantar a bomba. Só que ela é possível sim. O único problema é que quando aparecer muitos zumbis, se você não tiver os devidos cuidados, eles vão abrir a porta e vão matar a Jill. Você pode, por opção, certo, utilizar as granadas, se você quiser tentar manter o gameplay. E aí depois já emendei pra vocês verem. Com a Jill é um pouquinho mais chato enfrentar os Hunters nesse game, certo? Porque diferente do Carlos, o Carlos nocauteia o Hunter no soco. Já a Jill não, ela vai desviar. Aqui, pra vocês verem, se você acelerar bastante, dá pra passar sossegado pelo Hunter Gun, mas ele vai tentar te pegar. Mas quando você está na escada, não funciona a animação. E aqui é o confronto direto contra os Hunters, que foi um confronto não tão difícil, certo? Bastando manter a esquiva e o contra-ataque sempre é eficiente, matando os Hunters de uma maneira muito fácil nessa parte aqui. No penúltimo confronto contra o Nemesis, ele cai muito mais fácil do que o confronto na Clock Tower. Então essa parte que a batalha não é tão desafiadora como a anterior, é lógico. Ele tem a questão de ter alguns golpes com o tentáculo dele, mas isso não dificulta em nada o game. O grande problema é que você deve estar se perguntando, e para matar o último chefe? Esse é o X da questão. Será que é possível matar ele com a faca ou com a chapa quente? A resposta é não. Não é possível matar ele com essas armas. Eu tentei acertar ele para ver se causava algum dano, certo? E você vê que você não consegue chegar perto dos pontos fracos, certo? Então eu parti para tentar acionar os componentes para poder carregar a arma, certo? O canhão de Paracelsus. Mas, adivinha o que aconteceu? Morri. Então automaticamente o jogo tem proteção contra você fazer as animações com o Nemesis ativo. Então automaticamente você tem que utilizar uma arma para poder atingir os pontos fracos do Nemesis. Então a última batalha é impossível terminar lá na faca, a não ser que você consiga acionar todos os suportes da bateria para carregar o canhão. Aí você consegue passar. Caso contrário, não é possível dar dano no Nemesis com a faca. E eu vou deixando aqui por aqui. Muito obrigado pela visualização. Até o próximo. Falou e fui. Finalmente.